Boa noite! Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos. Ó, arrumar meu colar. Sejam muito bem-vindos à nossa santa live de segunda-feira. É segunda, mas o papo é de primeiríssima qualidade. E aí, gente, que vocês estão de férias? Todo mundo aí tá participando das lives, tá gostando do conteúdo. Quem aqui como que fala? É paciente novo, é seguidor novo, tá aqui na live pela primeira vez? Me conta aqui, deixa eu saber. Hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente e exercícios físicos, atividade correta. Será que existe uma atividade específica para quem faz jejum intermitente? Existe um exercício correto para quem pratica o jejum intermitente? Esse negócio de treinar em jejum, será que funciona mesmo? Será que eu vou fazer jejum intermitente, perder massa muscular? Como que funciona esse negócio, doutora? Como que faz para fazer jejum intermitente, treinar, queimar gordura sem ficar fraco, né? Essas são algumas indagações das pessoas que assim, geralmente querem emagrecer, querem testar o jejum intermitente, mas tem dúvida em tudo isso, né? Comecei a fazer jejum intermitente, mas fui treinar e fiquei fraco. O que eu faço? E qual suplemento que você pode usar? Será que você pode usar creatina? Será que entra um whey? Suplemento de corpos cetônicos ou suplementos de TCMs, ácidos graxos de cadeia curta, será que funciona nessa prática, né? Eu fiz um Reels falando sobre suplementações aqui para evitar fraqueza. Será que isso ajuda, né, para quem tá praticando o jejum intermitente? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira aqui no meu Instagram eu faço live às 19 horas para vocês, falando sobre a prática do jejum intermitente para o emagrecimento, tá? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a essa página do Instagram e que você possa aí abrir, que eu possa aí abrir uma porta para você nesse emagrecimento. Você que tá aí frustrado, você que tá aí tentando emagrecer, já fez 300 milhões de dieta do ovo, da lua, do sol, da sopa, reeducação alimentar, tentando comer de 3 em 3 horas, já tentou Ozempic, Saxenda, já tentou semaglutida, liraglutida e nada, né? Então, assim, existe um caminho para você que quer emagrecer. Tem gente que até já tentou bariátrica e engordou tudo de novo, né? E aí eu falo, né, que o jejum intermitente é o caminho para você que tá aí perdido, para você que tá com a sua autoestima baixa, para você que precisa recuperar a sua imagem se olhando no espelho novamente, né? Você que tá com depressão, ansiedade. Então eu acho que existe uma outra forma de se emagrecer, muito pouco falada aqui na internet. E eu sou uma das condutoras nesse assunto aqui no Instagram, né? Então, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de jejum intermitente, aqui a gente fala sim de processo de jejum, mas com intermitência, tempo para começar, tempo para acabar, e falamos também de janela alimentar, tipo de alimento específico para o jejum intermitente. E hoje, não diferente, falaremos de tipos de atividade física e alguns suplementos para o jejum intermitente. Bom, então vamos começar, né? Falei um monte de coisa aqui, vocês já devem estar aí se pensando, meu Deus, o que vai acontecer com essa live, né? A maioria das pessoas querem emagrecer sem fazer nada, né, gente? Sem fazer uma atividade física, sem levantar a bunda da cadeira, sem fazer nada, ou no máximo uma caminhada. Com a desculpa, eu falo desculpa porque, na verdade, não é prioridade. A gente sabe que, na verdade, no fundo é isso, né? Atividade física não é prioridade para muitas pessoas, né? E aí as pessoas falam, não consegui inserir ainda atividade física na minha rotina, no meu estilo de vida, né? E atividade física não faz parte ainda da vida de muitas pessoas, né? E, inclusive, no meu desafio, eu coloco, sim, um dia de atividade física e explico sobre a atividade física e jejum intermitente. Mas acontece que o jejum intermitente é
estratégia tão fantástica que você consegue emagrecer fazendo jejum intermitente ou ciclo de estratégias de jejum, usando a janela alimentar, mesmo sem atividade física. Vai chegar um ponto que você vai perceber que isso vai parar, né? Isso que eu falo é o emagrecimento, ele vai entrar num platô, e aí realmente você precisa ali dar um estímulo para que você continue emagrecendo, se você precisar emagrecer 15, 20, mais de 30 quilos. O exercício, com certeza, vai fazer falta nesse tipo de pessoa. Mas quem precisa emagrecer 5, 10, 15 quilos, o fato é que com jejum intermitente você realmente consegue emagrecer sem atividade física. Mas que não é saudável, né, gente? Então nós profissionais das ciências da saúde, a gente sempre vai estimular para vocês um estilo de vida saudável. Essa é que é a historinha, né? Então, exercício físico, alimentação e mente e emoção é a tríade da saúde, né? Não tem como. Então, cuidar das suas emoções, do seu bem-estar, da sua mente, controlar as suas vontades e comida e exercício, né? Então, por isso hoje eu resolvi falar sobre atividade física, né? Pra vocês. Oi, Gislaine tá por aqui. Gi, me conta aqui. Quantos quilos que nós já inteiramos? Você viu que seu Reels tá fixado lá no meu perfil? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema, pra quem chegou agora, é sobre atividade física e jejum intermitente. Vamos falar sobre todas as nuances que envolve esse tema, né? E também colocar um pouquinho de suplementação aqui. Bom, vamos lá. Jejum intermitente. Eu queria só dar uma pincelada na estratégia do jejum intermitente para vocês poderem entender o processo do jejum e do treino em jejum. Como que funciona esse negócio de fraqueza, de jejum, enfim. O jejum intermitente, ele é uma estratégia que visa sair de uma via metabólica que nós chamamos de glicolítica, baseada na produção de energia através da glicose. O jejum intermitente, ele diminui o estímulo da insulina, tá? Então, com 12 horas de jejum, você já reduz esse estímulo de insulina. Ponto. E é aqui que eu quero pegar o ponto principal da conexão entre jejum intermitente e exercício físico em jejum. Partindo da premissa que o jejum intermitente, ele traz equilíbrio para o metabolismo hormonal e entre eles o principal é a redução dos níveis de insulina, a gente precisa linkar o jejum intermitente com um tipo de exercício físico. Por quê? Porque a insulina, presta atenção, gente, todo mundo ligadinho, ajustando as anteninhas aqui comigo. Porque o jejum intermitente, ele está envolvido com a insulina. Redução dos níveis de insulina, ponto. A insulina é o hormônio-chave principal aqui nesse processo, ponto. A insulina é um hormônio anabólico. O que é isso, Janaína? Anabolismo é crescimento, é uma palavra que se traduz na ciência em crescimento. E crescimento de gordura e crescimento também de massa muscular. Né? Então, por isso que quando a gente fala de insulina, a gente lembra de crescer. E aí, se você tá acima do peso, você tá com muita insulina também. Se você tá fazendo hipertrofia, você precisa também de um grande estímulo de insulina. Acontece que nos dois casos, tanto na hipertrofia quanto na obesidade, a gente tem estados e níveis de saúde completamente opostos, tá? Então, quem tem hiperinsulinemia, estimulando o pâncreas a produzir níveis altos de insulina, vai ter problema com emagrecimento e vai com certeza ter facilidade de engordar e facilidade de armazenar gordura. Você entra num estado de produção tão alta de insulina que o seu corpo inativa esse hormônio. Eu preciso que vocês entendam essa questão da insulina antes de eu entrar na atividade física, tá? Então, presta atenção. Viaja aqui comigo, gente, tá? Viaja aqui comigo. Então, você que tem altos níveis de insulina no corpo, porque você come de 3 em 3 horas, porque você come muito carboidrato, come muito ultraprocessado, você vai entrar num estado que a gente chama de resistência à insulina, tá? Todo excesso de caloria que você comer, ele vai virar gordura. E isso porque você está acostumado a praticar a via glicolítica, tá? Que é ali glicose, que vai lá pro
final da via glicolítica formar energia. O excesso, obviamente, de glicose no seu corpo, que é energia, excesso de energia vai ser armazenado como gordura. Ponto. Então, nesse caso, onde a pessoa tem excesso de insulina, que é um hormônio anabólico, vai crescer o que nela, gente? Músculo? Se ela tá ali comendo demais sem treinar. Não, obviamente ela vai armazenar como gordura, ela vai fazer lipogênese, criar gordura, tá? Então isso acontece com essas pessoas com hiperinsulinemia, ponto. No outro lado aqui da história, né, da estrada, nós temos também o estímulo de insulina, mas para pessoas que treinam, para pessoas que estão ali fazendo hipertrofia, para pessoas que estão com uma alimentação adequada, para pessoas que precisam ganhar massa muscular. E aí elas vão precisar da insulina para crescimento muscular. Então a insulina, ela é um hormônio anabólico, ela não é o grande vilão simplesmente porque ela faz obesidade, mas é por causa da alimentação inadequada que acontece isso. Então a hiperinsulinemia na obesidade é uma coisa e a insulina estímulo de insulina adequado para a hipertrofia é outra coisa. Vocês precisam entender esse lance da insulina. Entendido que a insulina, ela é um hormônio anabólico e na obesidade, ela, entre aspas, precisa ser controlada, né? É ruim na obesidade. O jejum é uma estratégia satisfatória e muito benéfica porque ele reduz o estímulo à insulina, controlando os níveis de insulina. Agora vocês começaram a pegar aqui o lance. Se controla os níveis de insulina, então reduz-se os níveis de insulina pelo jejum, já ali com 12 horas. Você começa a entrar em estado de cetose pelo jejum, já com 16, 18, 20 horas. Significa que você reduz a insulina. E aí, você vai ganhar massa muscular? Agora, raciocina comigo. Como é que uma pessoa, ela quer reduzir gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo fazendo jejum intermitente? Eu acho que primeiro aqui está havendo uma contradição do seu objetivo. A pessoa que está obesa, inflamada, com resistência à insulina, porque produz muita insulina, porque estimula muito a produção de insulina, ela não tem que pensar no ganho de massa muscular. A principal objetivo e prioridade desse paciente é reduzir gordura. E isso é comprovado cientificamente que o jejum intermitente é benéfico demais nesse processo. Por isso que você perde peso quando você reduz o estímulo de insulina nos pacientes obesos, tá? Então a redução do estímulo da insulina faz com que você navegue metabolicamente para uma outra via que a gente chama de produção de corpos cetônicos. Então você deixa a insulina ali de lado, reduz os níveis dela com o jejum intermitente e começa a navegar para outro nível, que eu falo de transicionar, que é o efeito de transição metabólica. Então você faz essa transição metabólica para a produção de corpos cetônicos. Ao invés de usar a glicose para produzir energia, você vai usar o quê? Corpos cetônicos. Aí você pensa, Jesus amado, o que é isso? Você não usa só glicose para produzir energia, você também usa os corpos cetônicos. São dois substratos e os dois viram energia no seu corpo. Tanto a glicose, que precisa de insulina para entrar na célula, quanto a cetose, que é o estado onde você pega gordura para produzir corpos cetônicos, vão te gerar energia. Não é muito melhor para quem tem muita gordura estocada pegar aquela gordura estocada e transformar em energia? Isso não é o sonho de todo mundo, gente. Fala a verdade. Isso não é um emagrecimento que é o must, que é o sonho da maioria das pessoas, conseguir pegar a gordura estocada, quebrar ela e usar essa gordura como fonte de energia? Claro que é. Então, no jejum intermitente, a gente consegue entrar nessa transição metabólica. O objetivo do jejum intermitente e da janela alimentar correta justamente é aumentar
aumentar a produção de corpos cetônicos ou manter os níveis de cetose ou cetoadaptar o paciente para que essa queima de gordura seja eficiente. Tá? Então, é isso que é o jejum intermitente e janela alimentar. E o exercício físico entra onde? Aqui. O exercício físico, ele é um outro estímulo para o seu processo de emagrecimento. Por isso que eu falei que se você quer emagrecer 5, 10, 15 quilos, eventualmente você vai conseguir emagrecer sem fazer atividade física, gente. Isso é fato. Porque o jejum intermitente, ele vai reduzir o estímulo do hormônio que ali tá, que é pior, principal para quem está obeso, que é a insulina. Tá? Então, para quem quer emagrecer 5, 10, 15 quilos, a atividade física, de verdade, ela não vai ter um papel tão primordial nesse começo. Mas nós somos da área da saúde. E a tríade da saúde inclui a atividade física. Tá? Então, você precisa saber qual exercício você vai colocar aqui nesse contexto todo que eu te ensinei de jejum, de produção de corpos cetônicos. Né? Então, é qualquer exercício? Não. Você pode treinar com 3, 4, 5, 6 horas de jejum? Não. Tá? Tem um nível de intensidade para esse exercício físico realmente ser congruente, ser eficiente com a estratégia do jejum? Tem. E é isso que eu quero falar pra vocês hoje. Tem muita gente que está testando jejum intermitente por ser relativamente uma estratégia eficiente pra queimar gordura, vocês já sabem que queima, mas não inseriu ainda uma atividade física em jejum que vai, assim, triplicar a redução do peso e melhorar a saúde e bem-estar, porque tem medo de se exercitar, passar mal, cair dura, desmaiar, ficar com fraqueza, tremedeira lá na academia, passar vergonha. Tem, gente, isso é fato, tem gente que já aprendeu a fazer o jejum intermitente, já emagreceu até, mas não tem coragem de treinar em jejum, isso é fato. Por quê? Porque não entendeu qual que é o nível de segurança nesse processo, qual que é o tipo de exercício que você tem que fazer. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje. Baseado nessa premissa, né, de que nós precisamos produzir corpos cetônicos e utilizar esses corpos cetônicos como substrato energético no nosso corpo, nós também precisamos saber qual tipo de atividade correta. E aí vamos lá. Se você quer emagrecer, gente, eu quero falar para quem quer emagrecer. Eu não quero falar para aquelas pessoas que querem hipertrofiar. Porque para quem quer hipertrofiar ou crescer a massa muscular, é outra história, tá? Você vai precisar da insulina, você vai precisar de um hormônio anabólico. Para você que quer emagrecer, você precisa deixar a insulina de lado. Por isso que eu falei, não adianta querer emagrecer e fazer hipertrofia. Esse é o primeiro ponto. Jejum intermitente, janela alimentar low carb cetogênica, produção de corpos cetônicos e a utilização desses corpos cetônicos como substrato energético é para quem quer emagrecer. Ponto. Mas aí vem essa dúvida. Então, qual exercício eu vou utilizar? Porque eu tô fazendo musculação, gente. Todo mundo fala assim, eu vou matricular na academia. E é aí que nós, profissionais, precisamos da ajuda dos professores. Infelizmente, a maioria dos personagens, dos médicos, não entendem essa relação da atividade física com o jejum intermitente e não sabem orientar bem o paciente. Primeiro porque eu acho que falta um pouco de... falta um pouco de força de vontade, né, dos personagens, dos profissionais na área de educação física e dos médicos estudarem sobre isso, né? Então, o artigo New England Journal, né, que é uma revista renomada na área de medicina, mostrou inclusive isso, que os nossos sistemas orgânicos são beneficiados com o jejum intermitente porque eles se adaptam ao consumo de corpos cetônicos. E o músculo esquelético é um deles. Então, o seu músculo, ele é igual ao seu cérebro. Ele também usa os corpos cetônicos para poder funcionar como substrato energético. Então,
O jejum intermitente, a cetose, a transição metabólica que você vai fazer durante o jejum e a janela alimentar, vai produzir corpos cetônicos. Tá tudo baseado aqui na cetose, tá? Na produção de corpos cetônicos. O músculo, ele vai consumir esses corpos cetônicos também, tá? Isso é cientificamente comprovado. Começou lá com a dieta cetogênica, começou com as comprovações da dieta cetogênica, e como o jejum intermitente faz essa transição metabólica para a produção de corpos cetônicos junto com a janela alimentar, a gente precisa usar a cetose nesse assunto. E falando de dieta cetogênica e de corpos cetônicos, eu preciso explicar para vocês que o seu músculo, ele também usa os corpos cetônicos como substrato energético. Então, tem como você treinar em jejum? Sim, o jejum intermitente produz respostas, produz a adaptação metabólica a tecidos periféricos, e o músculo esquelético é um desses tecidos que se adapta metabolicamente em jejum. Aí você fala, eu vou fazer musculação. Meu professor passou lá uma série pra mim e ele disse que eu tenho que ganhar massa muscular, mas para eu ganhar massa muscular, para aumentar o meu metabolismo, para eu poder emagrecer, eu tenho que comer carboidrato. Eu tenho que comer pão, eu tenho que comer tapioca, batata doce. Aí é que eu falo, se o seu raciocínio ele não estiver correto, bem orientado, você vai falar, gente, mas é mesmo, eu preciso comer carboidrato para que eu possa conseguir ganhar músculo, aumentar o metabolismo e emagrecer. Aí você tá pensando numa outra coisa, mas querendo emagrecimento aqui. Se você é resistente à insulina, se você é obeso, não tem que ter esse raciocínio. E eu não estou falando que esse raciocínio está errado. Você tem que ter o raciocínio de reduzir a insulina, reduzir o estímulo da insulina, transicionar o metabolismo para a produção de corpos cetônicos e adaptar o seu corpo a consumir esses corpos cetônicos. Se você está usando essa estratégia, não tem que pensar essa. Não significa que, claro que para ter energia, para produzir massa muscular, para aumentar o metabolismo, produzir o músculo, você vai emagrecer? Vai! Mas é muito diferente do que você vai usar com jejum intermitente. A maioria das pessoas fala, vou ganhar, meu personal falou que eu tenho que ganhar massa muscular, aumentar o meu metabolismo e crescer, e que o jejum não vai me ajudar. É óbvio que ganhar massa muscular aumenta seu metabolismo. Tá, mas você tá com resistência à insulina. O que você vai conseguir comendo pão antes de treinar a musculação? Melhorar a resistência à insulina? Obviamente que não. Não é. E aí você precisa desse tratamento antes, você precisa de toda essa condução, de ser bem orientado para você poder entender isso. E o seu personal também precisa. Senão ele vai fazer aquele treino maromba para você e está completamente errado, fora do contexto da estratégia nutricional e metabólica que você está utilizando, tá? Uma coisa é emagrecer fazendo o treino correto e outra coisa é emagrecer fazendo o treino errado. E no caso do jejum intermitente e da janela alimentar combinada com o jejum intermitente, todo o foco está em produzir corpos cetônicos e usar corpos cetônicos como substrato energético e reduzir estímulo da insulina. E tem como, doutora Janaína, fazer isso de maneira saudável, fazer isso sem sentir fraqueza? É aí que entra a live de hoje, tá? Quem está acompanhando o meu raciocínio até aqui? Vocês conseguiram entender a diferença que é usar a insulina para hipertrofiar e ter que reduzir estímulo da insulina para emagrecer, tá? Então você precisa ter uma orientação muito bem específica nesse processo. Senão tudo que te falarem vai confundir a sua cabeça e você não vai saber mais nem o que você faz, né? Você vai ficar com medo e aí você fala, não, mas quando eu como um pedacinho de pão eu treino melhor. Não, mas quando eu como fruta eu treino melhor. Gente, mas que treino é esse? Qual que é o treino que você tá fazendo? Então você tem que pensar, não é que eu treino melhor. O meu treino está correto?
para o tipo de estratégia que eu tô fazendo? Se você tá pensando em emagrecer, ganhando massa muscular, comendo de 3 em 3 horas, fazendo pré-treino com carboidrato, você não tem que estar aqui na minha página de jejum intermitente e low carb e dieta keto. A maioria das pessoas não emagrecem assim. Vamos parar de nos enganar. Não emagrece. Tô te falando, você não vai emagrecer assim. A maioria das pessoas não conseguem tratar resistência à insulina comendo pão, comendo arroz, comendo carboidrato. Porque elas estão no nível tão alto de resistência à insulina, elas estão doentes. Elas precisam fazer o contrário, reduzir o estímulo da insulina, tá? Então, você que tem aí um personal, você que tá aí tentando, né, entrar na vida fitness saudável, você precisa entender que não é qualquer atividade física que você vai fazer. Ai, meu personal não concorda com o jejum intermitente, manda ele estudar. Tá? Vai, entra lá na PubMed, baixa os artigos, põe o tic-teco pra funcionar, tá? Vai falar pra ele estudar. Às vezes é preguiça de mudar sua ficha de treino, ou é porque você não tá pagando personal. Aqui no Brasil é bem isso mesmo, né, gente? A gente só tem atenção, né, realmente do professor quando a gente paga personal, né? Todo mundo percebeu isso já. Né? E às vezes é muito mais fácil falar pro professor que o jejum intermitente ele não concorda com o jejum e que não vai dar certo do que ele mudar seu treino e estudar sobre jejum. Inclusive, a gente já teve uma aluna numa das minhas mentorias que falou isso: doutora, o meu personal não concorda com o jejum intermitente. Óbvio que eu vou usar o meu bom senso enquanto nutricionista. Eu não vou falar pra ela trocar de personal. Eu não vou falar pra ela, então tá, e agora? O que você vai fazer? Eu vou falar pra ela, é uma escolha sua. Você precisa decidir o que você quer agora. Você quer usar a estratégia ou você quer fazer diferente? Porque se você quiser usar a estratégia, você vai ter que conversar com seu personal e vocês vão ter que entrar num acordo. Não é treino pra hipertrofia, não vai ter estímulo de insulina e você vai ter que adaptar esse treino. E aí vamos ao que interessa. Qual que é o treino indicado para essa estratégia de jejum intermitente? Obviamente, não é treino que vai precisar da insulina, de hormônio anabólico para crescer músculo. Então, não é hipertrofia. Então, se você tá fazendo jejum intermitente, fazendo dieta low carb, ou reduzindo carboidrato, ou dieta cetogênica, e está treinando para hipertrofia, você não vai dar conta. As duas coisas não combinam, são completamente opostas. Então, não vai dar certo. O que vai acontecer quando você chegar no treino? A hipertrofia, ela utiliza prioritariamente a glicose para poder produzir ali novas fibras musculares. Então, você vai precisar da insulina, você vai precisar de carboidrato para produção de músculo, para crescer músculo. Isso não combina com o jejum intermitente. Porque você não tem produção de insulina, você não tem estímulo de insulina, o jejum tá fazendo o contrário, tá? Então, ponto. E qual exercício físico? Existe, então, uma atividade física que combina com isso? Óbvio que existe. São exercícios mais metabólicos e exercícios voltados para o emagrecimento sem o estímulo de muita carga, sem a hipertrofia. E se o seu professor estudar um pouquinho sobre treinos intervalados, sobre HIIT, sobre intensidade de treino, ele vai conseguir entender que o jejum intermitente e a dieta low carb cetogênica e a produção de corpos cetônicos vão estar congruentes com esse tipo de treino. Então, os treinos mais indicados para jejum intermitente e dieta low carb ou cetogênica são treinos de moderada intensidade a alta intensidade. E aqui você precisa entender aonde que você está. Nunca treinou na vida. Você vai conseguir fazer um treino de alta intensidade? Óbvio que não. Então, a intensidade do treino, ela depende do seu estágio. É iniciante? Nunca fez nada de exercício? Está começando agora? Ou sempre treinou?
E é aí que vai entrar o processo de adaptação do treino. Se você é iniciante, eu falo que quando a pessoa nunca treinou, ela é sedentária e ela tá começando jejum intermitente, produzir corpos cetônicos, tá mudando ali a janela alimentar dela, tá reduzindo estímulo de insulina, aí ela tá começando tudo com treino, tá adaptando o corpo, né, ao jejum, tá entrando em certa adaptação, ou seja, os tecidos orgânicos estão adaptando a consumir os corpos cetônicos para produzir energia, para funcionar ali. O treino dela iniciante, top, vai dar tudo certo, porque ela tá iniciando, né? Ela só não pode fazer um treino para hipertrofia. Mas aí, se você usar o raciocínio lógico comigo, se a pessoa é sedentária, mesmo que ela tente fazer um treino para hipertrofia, ela não vai conseguir. Ela não tem força. Não dá. Não combina. E aí, só aquelas pessoas que já treinam, aquelas pessoas que já são praticantes de atividade física e estão ali fazendo treino para hipertrofia, para aumentar quadríceps, para ganhar massa muscular, vão ter que adaptar o treino. Então, se você quer dar aquela secadinha, trincar o abdômen, se você quer dar uma definidinha no braço, ou se você tá obesa e você quer emagrecer, o seu treino precisa ser iniciante. E tem um detalhe muito importante sobre o período de horas. Porque muita gente fala, doutor, eu vou treinar à noite, a minha última refeição, por exemplo, foi às 5 da tarde. Aí eu vou treinar lá às 20 horas. É considerado jejum? Não. Você entra em estado, presta atenção, você entra em estado de jejum com 8 horas. Então, para você considerar um treino em jejum, você precisa estar 8 horas em jejum. E aí, às vezes, as pessoas que treinam à noite, elas não vão conseguir fazer treino em jejum. Ponto. É só isso. Você não vai conseguir treinar em jejum. Aí você fica tentando fazer ali uma refeição às 5 e aí quer treinar sem comer por 4 horas. Não é treino em jejum. E aí você fala, mas tem problema? Não, não tem problema. Você não vai ter problema se você, por exemplo, parar de comer 5 horas e treinar às 19. O que você precisa fazer quando você está iniciando no processo? Ter um auxílio de alguns suplementos que não vão quebrar esse jejum, mas que vão te dar energia. E são suplementos que vão produzir corpos cetônicos ou te fazer entrar em estado de cetose sem quebrar o seu jejum. E esses suplementos existem e você pode fazer o uso deles, que é o que eu faço com os meus alunos no online e com os meus pacientes. Então, eu ensino eles a usarem suplementos para poder treinar e ter energia naquele treino, mesmo que ele não esteja em estado de jejum. Mas que ele use substratos energéticos, como os corpos cetônicos, para dar eficiência para o treino. Né? Então, eu sempre uso. Quais suplementos eu uso? Não é whey, não é creatina, não é BCAA, nada desses suplementos. São suplementos completamente diferentes. Aqui a gente tá falando de jejum intermitente e low carb e dieta keto. Então aqui a gente tá falando de corpos cetônicos. Nós temos 3 corpos cetônicos: acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. E o beta-hidroxibutirato, especificamente, o seu cérebro, o seu músculo, usam ele como substrato energético. E ele tem de suplemento. É um suplemento novo, não tem pronto ainda aqui no Brasil. Mas a gente pode manipular, a gente chama ele de GOBHBE, de trás para frente, porque a sigla é em inglês, beta-hidroxibutirato. Então, geralmente a gente usa na gramatura de 3 a 6 gramas, dependendo do nível e da intensidade do seu treino e da onde você está em jejum. Ah, eu já sou acostumado, tô no nível intermediário. Não sou acostumado, tô no nível iniciante. Esse é o suplemento que eu acho melhor. Só que ele é muito caro, tem um custo mais agregado. E para quem tá iniciante, eu ensino a usar os ácidos graxos, que vão virar corpos cetônicos também, que vão te ajudar a entrar em cetose e que na atividade física também vão te dar energia para você treinar, que é o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, o C8, que é o ácido caprílico, e o óleo de coco. Para quem tá iniciante mesmo, vai fazer um treino em jejum,
lá depois de 12 horas e tal, né? Já começou ali a reduzir a insulina, vai precisar de um suplemento mais eficiente. Então eu digo o C8 ou o MCT. Para quem tá no início, ou para quem tá ali, por exemplo, à noite, fazendo um treino, né? Tá ali, jantou às 17, vai fazer um treino às 20. Não precisa de algo tão eficiente assim. Por quê? Porque já comeu, né? Já tá bem alimentado, né? O corpo já tá funcionando ali. Não, doutora Janaína, mas eu quero algo para me dar energia. Aí você pode usar o Gol BHB, que já é energia na veia. Entendeu? Então, esses suplementos vão te ajudar muito no treino em jejum. Principalmente os iniciantes em jejum e os avançados, os 2 níveis da ponta, vão precisar desses suplementos. Porque quem é avançado, gente, tá com uma produção alta de corpos cetônicos. Então, ela talvez já até cetoadaptou, já faz ali 18, 20 horas com uma dieta keto. Ela precisa adaptar o treino dela com uma intensidade melhor. E aí, quando ela vai fazer essa mudança do treino, né, aumentar a intensidade no treino, tá com um personal bacana, ela vai precisar desses suplementos. E o MCT, o ácido caprílico, o Gol BHB vão fazer parte desse processo. E quem tá iniciante também, porque não treina, não levanta a bunda da cadeira, não faz nada, vai nem uma caminhada, né? Então, assim, tá ali iniciante no processo, também vai precisar de auxílio desses suplementos. Para quem tá iniciando, eu sempre falo, não tem como comprar, utiliza primeiro o que tem ali na sua cozinha, que é o óleo de coco. O óleo de coco, ele não tem os principais ácidos graxos, que é o C8 e o C10. Ele tem C8, C10, C12, C14, C16, ele tem uma variedade de ácidos graxos de cadeia curta. Mas o que realmente produz corpos cetônicos eficiente, comprovado cientificamente, é o C8. Então, todo suplemento que tem mais C8, que é ácido caprílico, ele vai te ajudar a produzir corpos cetônicos mais rapidamente e aí vai te dar energia para você treinar. Vai te dar energia para você manter em jejum, né? Então, o MCT ou o TCM, que é a mesma coisa, ele vai te ajudar muito, porque o TCM é C8 combinado com C10. Mas a gente tem muitos bons produtos no mercado que tem alta quantidade de CO8, né? TCMs que tem alta quantidade de CO8. E eles vão te ajudar, porque esse C8, que é o nome do ácido graxo, vai formar corpo cetônico. E se você tem uma nutricionista, e se você pode, já tá num jejum, tá intermediário, já tá ali no crossfit, já tá fazendo crossfit com 12, 14, 16, 18 horas de jejum, fia, usa o Gol BHB, entendeu? Você vai precisar de uma prescrição pra isso? Vai precisar de um nutricionista, né, gente? Mas quem tá nessa fase já sabe que vai precisar de uma orientação mais individualizada, entendeu? Então, o crossfit, o treino de lutas, o treino de HIIT, são treinos de alta intensidade, né? E esses treinos combinam com o jejum intermitente, entendeu? Então, são treinos que vão te ajudar a estimular o processo de emagrecimento, né? Então, quando você estiver ali emagrecida, por exemplo, você não faz... Vamos combinar que vocês estão tudo preguiçosa, vocês não treinam, não vai pra academia, tá? Emagreceu aí 15, 20 quilos, aí agora quer começar um exercício, vai ter que usar suplemento, tá? Então, é isso. Por quê? Porque você precisa de energia ali na hora e o ácido graxo de cadeia curta pra produzir corpos cetônicos de maneira mais eficiente é o C8, tá? No TCM e no próprio ácido caprílico. Vai precisar, às vezes, de uma nutricionista para te prescrever um Gol BHB, porque você vai ter que saber a quantidade em gramas, entendeu? E é isso, gente, tá? E aí o treino de média a alta intensidade, que são esses tipos de atividades que eu falei aqui, vão ser as atividades compatíveis com o jejum intermitente, produção de corpos cetônicos, low carb e dieta cetogênica. Tudo nesse assunto envolve o quê? Hormônio. Entendeu a base do assunto, que é redução dos níveis de insulina? Você vai entender aqui o treino em jejum, você vai entender a produção de corpos cetônicos, você vai entender a cetoadaptação, você vai entender isso. Entendeu? Acabou o medo de treinar em jejum, tá? Então, é isso. Para ser considerado treino em jejum, precisa da premissa de pelo menos 8 horas em jejum,
Se você é iniciante, você vai precisar de suplemento. Se você é avançado, você também vai precisar de mudar o seu treino e de suplemento. Se você precisa emagrecer mais de 30 quilos, você vai precisar de treino. Porque vai chegar uma hora que você vai parar de emagrecer. E vai precisar dar estímulo pro seu corpo, tá? Então, não faça musculação para hipertrofia se você estiver praticando jejum intermitente, dieta low carb ou cetogênica. Musculação não combina com jejum intermitente. Ai, doutora Janaína, mas eu vou perder massa muscular. Quem falou pra você que você vai perder massa muscular? Você tá ali completamente resistente à insulina, cheia de doença, com um monte de gordura para perder. E você tá preocupada se você vai perder massa muscular? Não vai, não. Você vai equilibrar os seus níveis de insulina, concomitantemente equilibrar os seus níveis de testosterona, olha que incrível, GH e melatonina. É muito difícil um paciente que faz jejum intermitente corretamente e janela alimentar corretamente perder massa muscular. Perde não, gente. Só perde massa muscular quem come errado, porque todo mundo anula o nome intermitência. O jejum não é só jejum, é jejum intermitente. Então tem um período de interrupção. E a janela alimentar faz total diferença aqui nesse processo, porque você precisa manter os níveis de energia no seu corpo. Então você precisa manter a produção de corpos cetônicos. Então, se você faz jejum intermitente e come muito carboidrato ou come errado na janela alimentar, anulou todo o seu jejum. Adianta nada. Não adianta. Né? Então, assim, a alimentação, ela cumpre um papel fundamental no jejum intermitente. Quem está iniciando, a priori, vai fazer ali a autofagia, a limpeza de estruturas dentro da célula que estão envelhecidas. A priori, o número de estruturas celulares, né, ali na sua célula vai reduzir. Mas quando você começa a comer, né, que você produz ali, que você começa a colocar comida para dentro, o seu corpo entende que você está em período alimentado e ele começa a produzir novas estruturas, né, novas organelas, e o metabolismo celular é retomado, a imunidade é melhorada, você começa a melhorar a memória, fazer neuroplasticidade, estimular longevidade, né, porque quando você está ali fazendo a autofagia, que é fagocitando estruturas envelhecidas, você está melhorando o seu processo de envelhecimento, né? Porque essas células que envelhecem, essas estruturas envelhecidas dentro da célula que reduzem a sua expectativa de vida. Então, o jejum intermitente é tudo de bom. Você só precisa associar ele com um treino adequado, tá? Então, converse com o seu personal, né? Vai lá na sua academia, matricula, vai no box de crossfit, vai na luta, né? Então, assim, procura atividades que são compatíveis com o jejum e suplementos que vão te ajudar na performance. Você vai precisar de suplementos para te ajudar na performance. Porque se você não evoluir o seu treino, você não tá performando nesse treino. E aí também esse treino ele não vai ser um estímulo para o seu emagrecimento, porque você tá acostumado. Você tá fazendo a mesma coisa ali sempre. Quem tá acostumado a treinar a mesma coisa sempre precisa evoluir, precisa performar. E quem nunca treinou também precisa performar. Então esses dois níveis, tanto o iniciante quanto o avançado, ali no treino vão precisar de suplemento. Tá? E é por isso que eu falo, gente, não é só ficar sem comer, não é só jejuar, né, viver de luz e meditar, também, faz parte, a gente sabe que sim, mas esse processo é muito mais complexo do que só isso, tá? E eu preciso explicar isso pra vocês e vocês precisam achar profissionais competentes para auxiliar vocês. Médico, nutrólogo, endócrino, geriatra, personal, né, que vão ajudar vocês. Graças a Deus, todos os meus alunos agora, por incrível que pareça, todos os meus pacientes, eles estão conseguindo profissionais dessa área de educação física que já conseguem compreender o treino em jejum, né? Então, assim, eu sou apaixonada nos professores de educação física,
nos educadores físicos, nos personagens, porque eles realmente são ponto-chave ali no processo, né, gente? Quem tem um personal amigo, que ajuda, que conversa, que te escuta, que é um pouco psicólogo e que ainda adapta o seu treino para você ter resultado com jejum intermitente, gente, você tem que dar valor, né? Por isso que quando às vezes eu tô lá no consultório, eu vou fazer um stories com o meu paciente, eu falo, gente, olha, e ela treinou e eu quero deixar agradecimento aqui para o personal, não foi só a nutrição, o treino faz muita diferença, né? E quando o paciente ele quer estilo de vida saudável, a atividade física está nessa tríade, tá? Então assim, eu estou fazendo jejum intermitente, já emagreci 15, 20 quilos e ainda não comecei o treino. Começa! Estou fazendo jejum intermitente, já emagreci 10 quilos e ainda não comecei o treino. Começa! Estou fazendo jejum intermitente, já emagreci 20 quilos. Vai parar de emagrecer. Começa a fazer exercício. Aprende os suplementos. Começa a fazer ciclo de jejum. Procura um personal que entende de jejum, porque vai parar de emagrecer. Entendeu? Então, gente, vocês precisam entender esse processo, tá? Consegui ajudar vocês hoje? Espero que sim. Quem conseguiu entender esse assunto, que não é qualquer atividade física, faz uma mãozinha assim pra mim, entendeu? Bate coraçãozinho aí se vocês gostaram, né? Às vezes não tô ajudando ninguém, né? Então, às vezes não entendeu nada. Lufas nessa live. Não sei se eu tô ajudando, né, gente? Porque, assim, quando a gente é profissional, a gente fala de muitos termos técnicos sem perceber. Eu tento explicar da forma mais simples possível, mas eu sei que algumas pessoas não vão ter nível de entendimento para isso. Então, se eu conseguir ajudar vocês, dá um ok aí para eu saber se eu tô ficando boa para falar, se eu tô conseguindo conectar, né? Dá um ok aí pra mim, pra eu saber se vocês entenderam, né? Porque quanto mais pessoas entender do assunto, mais pessoas emagrecidas, mais pessoas felizes, mais pessoas saudáveis, mais pessoas com autoestimas recuperadas, mais pessoas saindo do estágio de doença, saindo do diabetes, da hipertensão, da depressão, mais pessoas saindo da hipertensão descontrolada, das síndromes renais, né? Insuficiência renal, mais pessoas reduzindo esteatose, muita gente melhorando saúde, né? Então a gente precisa entender o processo para que a gente possa praticar o processo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu consegui, graças a Jesus, amém. Mirla falou que sim. Lúcia pôs uns coraçãozinhos que eu acho que sim, né? Cabral, Maria, nossa, amém, Jesus. Glória a Deus. Então, deu tudo certo. Bom, então se as pessoas entenderam o que eu falei, se você entendeu o que eu falei, o que você precisa fazer agora é praticar, tá? Então, praticar o seu treino em jejum, usando essas suplementações em jejum para que você possa ter energia, eficiência no seu treino. E como sempre, eu deixo os últimos minutinhos da live para responder algumas perguntas. Eu sempre deixo nos meus stories a caixinha de perguntas. Aconteceu que há duas segunda-feiras passadas, eu não fiz live porque eu tava envolvida no esquema de ser tia. Fiquei muito emocionada e não fiz a live. E eu perdi as caixinhas de perguntas. Então, vocês perceberam que aí eu não respondi algumas caixinhas no Reels. Mas hoje eu já deixei a caixinha aberta semana passada de novo. E eu espero salvar essas perguntinhas para eu poder fazer Reels para vocês, se eu não conseguir responder todas hoje. Então, eu vou abrir a caixinha de perguntas agora. Vamos ver aqui, ó. E eu vou primeiro ler as perguntas que estão aqui e vou responder para vocês. Eu vou selecionando algumas. Pronto, agora sim, né? Ó, vocês colocaram aí as perguntinhas. Ó, como o suplemento pode ajudar na estratégia de jejum? Tomo suplemento quando? Jejum só funciona com suplemento? Perde massa muscular? Não consigo treinar em jejum, sinto fraqueza, o que eu faço? Não quero perder músculo, como faço? Pode tomar creatina? Esse aqui é legal, hein? Posso tomar creatina em jejum? Pode tomar pré-treino para dar energia? Quantas horas de jejum para ser um treino eficiente? Vamos começar por aqui, né? Bom, quantas horas de jejum
para ser um treino eficiente? Primeira coisa que você tem que saber é que você precisa de ter estar em estado de jejum. E isso acontece depois de 8 horas de jejum. E a eficiência do treino vai depender de quanto você está adaptado a esse treino e à cetose, tá? Se você está cetoadaptado ou não. E a gente tem formas de medir a cetose, né? A gente usa isso através de fita keto ou medir cetose capilar ali, que é um aparelhinho que mede também. Você pica ali, ele sai um piquezinho de sangue, e aí ele mede lá a sua cetose capilar, ou a mesma fitinha que mede na urina, mede a cetose também no aparelho, e ele vai mostrar ali em números para você qual que é o seu nível de cetose. E aí, se você já estiver produzindo muito corpos cetônicos de maneira eficiente, geralmente entre 0,5 a 1,5, é uma produção eficiente de corpos cetônicos, significa que você está cetoadaptando e significa que você está eficiente no emagrecimento e com certeza você vai ter energia para treinar, né? Então isso é muito bacana de fazer. Eu ensino meus alunos a fazerem isso nos meus desafios, nas minhas mentorias. Eu ensino os meus pacientes a comprar a fitinha, e são pessoas que já estão ali no processo treinando o jejum e quer saber, doutora Janaína, eu tô cetoadaptada, eu não tô. Pra que você tem que saber se você tá ou não cetoadaptada? Pra saber se você tem nível suficiente ali de corpos cetônicos pra te ajudar, né? Se você tá emagrecendo rápido. Porque quanto mais produzindo corpos cetônicos, mais gordura você tá queimando. E esses corpos cetônicos vão estar ali presentes para ser transformados em energia, né? Então, esses corpos cetônicos vão ser usados para a produção de energia pelo seu músculo, pelo seu cérebro, pelo seu músculo cardíaco, tá? Então, essa é uma informação importante. Então, a partir de 8 horas, e dá uma olhada na sua produção de corpos cetônicos para saber se você está eficiente na cetose, na cetoadaptação. Pode tomar pré-treino para dar energia? Pode. Só que você tem que, presta atenção, olhar se esse pré-treino vai quebrar ou não o seu jejum. Então, se você vai treinar em jejum, esse pré-treino não pode quebrar o seu jejum. Nós temos vários pré-treinos, vários termogênicos no mercado. E aí você vai ter que, eventualmente, precisar de um profissional ler ali pra você e falar o que tem naquele pré-treino, naquele termogênico, se ele quebra ou não quebra o jejum. Geralmente eu utilizo pré-treinos manipulados, né? Com taurina, com L-tianina, ashwagandha, coloco L-carnitina, citrusaurantes, sinetrol, e aí eu eventualmente combino com um pouquinho de GOL-BHB, que é um corpo cetônico, para dar uma energia para esse paciente. Então tem vários pré-treinos no mercado, né? E aí você vai ter que saber se esse pré-treino primeiro você tem que saber se você vai treinar em jejum, né? Se você quiser treinar em jejum, você vai ter que saber se ele quebra ou não quebra o jejum. E outro ponto importante é que é a cafeína, né? Porque geralmente os pré-treinos tem muita cafeína, muito estimulante. E isso pode, se você treinar à noite ali ou depois das 16, também pode atrapalhar seu sono. E aí isso também é um fator importante. Então, o pré-treino pode ser utilizado, porém você vai ter que ler os ingredientes e saber se esses ingredientes vão ser mais benéficos para o treino ou maléfico, tá? Então, isso daí, realmente você vai precisar de uma ajuda profissional. Doutora Janaína, eu não sei se esse pré-treino quebra ou não quebra o jejum. Não utiliza ele em jejum, simples assim. Utiliza ele para treinos na janela alimentar. Você vai ter que fazer isso, né? Você não sabe? Você vai correr o risco? Não vai, né? Vamos mais algumas perguntas. Gente, eu brinco que o meu nome é Janaína Macedo Creatina da Silva. Porque o meu primeiro TCC, depois da graduação, o meu próximo, né, TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre creatina, na minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Então, eu sou fisiologista do exercício. E eu defendi a creatina no meu trabalho de conclusão de curso.
A creatina é um suplemento fantástico. Ela é um aminoácido, na verdade. E a gente produz creatina através do consumo de alguns alimentos proteicos. Por exemplo, ela está presente na carne, no fígado. Mas eventualmente a gente precisa suplementar creatina para pacientes específicos, por exemplo, pacientes que estão com muito pouca massa muscular, pacientes mais idosos, pacientes que estão perdendo massa muscular, força, pacientes com depressão, pacientes com disbiose. Acontece que a creatina, ela quebra o seu jejum, né? Então, a gente precisa colocar a creatina na janela alimentar. Geralmente, os pacientes que usam creatina são pacientes que já estão avançados mais no processo de emagrecimento. E a gente usa a creatina ali perto do treino, antes ou depois do treino. Ou a gente usa a creatina 2 vezes por dia. Geralmente a gente faz 0,3 a 0,6 gramas de creatina por quilo de peso. E a gente divide essa dosagem ao longo do dia. Geralmente a dosagem inicial de creatina começa ali com 3 gramas. E a dosagem média ou intermediária é 6 gramas 2 a 4 vezes ao dia, tá? A creatina não dá insuficiência renal, já foi comprovado cientificamente isso, mas pacientes que utilizam a creatina ou pacientes que têm uma dieta low carb com mais proteína, eles precisam fazer a excreção desses metabólitos pelo rim através de água. Então, preciso tomar muita água, tá? Mas esse mito de que creatina causa insuficiência renal já foi jogado por terra, tá? Porém, pacientes que já têm problema renal, não é porque foi causado pelo consumo de creatina ou proteína, mas é um paciente que já tem problema renal, ou seja, ele não tem um bom funcionamento do órgão, né, do rim, para a excreção de metabólitos, então eu não indico creatina. Mas vocês entenderam aqui o contexto, né? Creatina é um excelente suplemento, ele estão sendo feitas muitas pesquisas em torno da creatina com disbiose, com ganho de massa muscular, com a melhora da longevidade, tá? Para pacientes acima ali de 35 anos ou para pacientes mais velhos, né? Pacientes que estão ali na melhor idade, acima de 60 anos, em sarcopenia, quer dizer, reduzindo a quantidade de músculo, né, ali dentro do sarcômero, né, que é aquela fibra ali que vai ter gordura e músculo. Então a creatina é um excelente suplemento, o custo-benefício dela é muito bom. Você precisa saber o lugar, né, a hora, o momento certo de colocar ali no seu dia, a dosagem dela e beber bastante água, tá? E creatina é tudo de bom, só quebra o jejum. E aí, se você treinar usando creatina, treine na sua janela alimentar, tá? E aí você vai usar a creatina ali antes e depois do treino, nessa dosagem que eu falei aqui. Ou você vai multiplicar 0,3 pelo seu quilo e dividir essa creatina ao longo do dia, ou usar ali, começar com 3 gramas antes e depois do treino. Ai, não quero treinar em jejum e quero usar a creatina. Você pode colocar a creatina uma dose de manhã e uma dose ali às 17 horas, que também é muito bom, tá? A creatina, ela estimula o ciclo da mTOR. A mTOR é um ciclo de produção muscular e a gente precisa de aumento, né, de fibras musculares em todo o nosso corpo, né? Isso vai melhorar todo o nosso metabolismo e a creatina faz isso, né? Tem estudos comprovando creatina e longevidade, creatina e disbiose, né? Creatina e memória, né? Então creatina é um suplemento fantástico. Gosto muito de creatina, mas como todo suplemento, você precisa saber usar, tá? E detalhe, a creatina quebra o seu jejum. Não quero perder músculo, como faço? Se você não quer perder massa muscular, a primeira coisa que você precisa saber é o exercício compatível para a estratégia de dieta que você está fazendo, tá? Então, se você está fazendo jejum intermitente, low carb ou cetogênica,
você vai precisar de exercícios mais metabólicos, ponto. Se você não está fazendo jejum intermitente, mas já está na vibe de ganhar massa muscular, hipertrofiar, você vai precisar de uma dieta com uma quantidade de carboidratos para hipertrofia. E aí, geralmente, a gente coloca ali em torno de 100 gramas de alimentos para ter pelo menos 40 gramas de carboidrato antes e depois do treino, para estimular o anabolismo, que é o crescimento de massa muscular. Então, você precisa saber qual desses dois pontos você se encaixa. Você não quer perder massa muscular, mas a sua prioridade é emagrecimento. Então, você precisa aprender a fazer corretamente o jejum intermitente, a janela alimentar e o exercício físico certo, tá? Então, é mais ou menos assim. À medida que você vai controlando a insulina, você vai equilibrando os seus níveis de testosterona. Eu não posso dizer que aumenta, né? Porque não tem pesquisas comprovando isso. Mas aqueles pacientes que têm cortisol alto, testosterona baixa e insulina altíssima, resistência à insulina altíssima, ou seja, alta quantidade de insulina num patamar muito alto ali, aquela insulina com grande quantidade sendo produzida, esse paciente, ele tem uma deficiência na testosterona, tá? E aí, por exemplo, você começou o jejum intermitente, controlando, né? Vamos gerundiar aqui. Se você começou o jejum intermitente e está controlando os níveis de insulina, com certeza você vai equilibrar os outros hormônios, que são testosterona, GH, melatonina, o hormônio da fome, que é a grelina, também entra nesse contexto aqui, tá? Então, fique tranquilo quando você está com a estratégia correta e com a janela alimentar correta e a atividade física correta. Você não perde massa muscular. Só perde massa muscular quem faz errado, está completamente equivocado com relação ao tipo de dieta e associada com o treino, tá? Então você tem que fazer os dois, dieta, treino, estratégia para emagrecer, ser congruente, ou seja, caminhar para o mesmo fim. Emagrecimento é emagrecimento, massa muscular, massa muscular. Não consigo treinar em jejum, sinto fraqueza. A pessoa que sente fraqueza no início do treino em jejum é muito normal. Geralmente são dois tipos de pessoas. Ou aquelas pessoas que nunca treinaram e aí elas não têm adaptação cardio metabólica para isso. Então, naturalmente, ela vai ter que ensinar o corpo dela a usar os corpos cetônicos, que é o músculo, ter que fazer essas adaptações metabólicas, vai ter que esperar, ter paciência, né, o músculo responder, né, usando os corpos cetônicos, para poder parar de sentir fraqueza. Aí você fala, não, mas eu queria uma coisa mais eficiente, doutora, existe alguma coisa para me ajudar? Existe, falei aqui hoje na live que são os suplementos. E aí a gente tem o MCT-UTCM, o óleo de coco, o ácido caprílico e o GoBHB. São os suplementos que vão te ajudar a ter energia rapidamente para esse treino e produzir um estado de cetose muito alto, e essa cetose vai virar energia, porque os corpos cetônicos vão ser metabolizados no seu corpo para produzir energia, tá? E o segundo ponto são as pessoas que já treinam, né? Só que elas treinam e tem uma performance no treino muito boa, mas com uma dieta com um nível de carboidratos maior. E aí ela vai começar a treinar em jejum e a performance dela cai. Pelo simples fato de que durante o treino ela está utilizando os carboidratos. A gente não tem, assim, não existe pesquisa que fala assim, eu vou usar mais carboidrato nessa hora, mais gordura nessa hora. Mas como ela tem uma dieta em que a via glicolítica é preferencial, ela vai performar mais naturalmente, comendo uma dieta com mais carboidratos, se ela sempre comer carboidrato pré-treino. Aí ela começa a fazer jejum, ela tá tipo super bem ali no treino, tá super evoluída na performance, ela vai ter uma queda de performance. Por quê? Porque ela tem que adaptar. Então ela vai ter que ter um pouquinho de paciência nesse processo, talvez reduzir o ritmo, né, a intensidade do treino.
E usar a suplementação a favor dela também, para que ela possa ter energia ali durante o treino, porque ela tá mudando a via metabólica, né? Antigamente ela estava na glicolítica, na oxidação de glicose, e agora ela vai passar para a produção de corpos cetônicos, tá? Então esses dois grupos de pessoas, eles vão ter que fazer adaptações ali, ou usando suplemento. E no caso dessas pessoas que já treinam, adaptar o treino ali, aquela intensidade do treino, para poder gerar uma adaptação ali do corpo, do músculo, com os corpos cetônicos, tá? Jejum só funciona com suplemento? Depende. Se você tá fazendo o início do jejum com protocolo iniciante certinho, janela alimentar certinho, já funciona. Mas se você quer evoluir no seu processo, metabolicamente falando, você vai precisar de suplementos para te ajudar. Então, no início, fazer certo, entender a proposta, janela alimentar, você não vai precisar de suplemento, tá? Então, você já vai ter um resultadozinho ali. Mas, para você avançar no processo, você vai ter que ter um pouquinho de suplemento. E aqui eu não tô nem falando para atividade física. Por exemplo, os probióticos são considerados suplementos e não tem como se ter resultado sem tratar intestino inflamado com desbiose. Não tem como você melhorar o emagrecimento e avançar no processo de emagrecimento com o intestino inflamado. E os probióticos fazem parte dessa suplementação. Outra suplementação importante, além dessas que eu falei, para treino, né? Além de GoBHB, MCT, além de ácido caprílico, é a suplementação para ativar a sua mitocôndria, que a gente chama de ativadores mitocondriais. Então, pacientes de pós-Covid, pacientes com depressão, pacientes que têm uma desregulação metabólica muito forte, pacientes que não têm uma boa ação mitocondrial, eles vão precisar de suplementações para esse fim. A gente chama de ativadores mitocondriais. Aí, coenzima Q10, transresveratrol, quercetina, são esses ativadores mitocondriais. Aí você me fala, mas só funciona com suplemento? Não, mas inicialmente você vai ter resultado se você fizer certinho. Mas é interessante que você faça o uso de alguns suplementos específicos, sim. Tá? Então, assim, existem naturais, o óleo de coco é o açafrão no shot, com a curcumina, com o própolis, são outras suplementações naturais que vão te dar antioxidantes, também vão te ajudar na disposição. Hoje eu falei dos antioxidantes do café, que também é natural, que também vão te ajudar nessa disposição, né? Então, assim, se você aprender a forma natural, certinha, você já tem resultado. Mas, à medida que você vai avançando, você vai precisando dessas outras suplementações. Gente, já deu 1 hora de live. Tem mais perguntas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou dar conta de responder todas, mas eu prometo salvar as caixinhas de perguntas para eu não perder essas caixinhas, porque o algoritmo do Instagram mudou. E eu prometo fazer o Reels respondendo essas demais perguntas para vocês, como sempre, tá? E para quem está no meu grupo de avisos do WhatsApp e para quem está no meu grupo VIP do Telegram, sempre recebe o link da live, tá? Então, o grupo de avisos, ele é um grupo para você poder sempre ter contato comigo. Eventualmente, eu passo algumas coisas lá no grupo de avisos, ou aviso mesmo, né? E o Telegram, eu sempre falo pro pessoal entrar no Telegram, porque o Telegram, ele funciona diferente do WhatsApp. Então, todas as publicações anteriores, desde quando eu comecei o grupo, estão lá, elas não se perdem. Então, compensa muito você entrar no Telegram para você ter acesso a todos os presentinhos que eu já dei, todos os links das lives que eu já dei, para você também ter acesso a essa informação. Gente, vocês que estão aí esperando uma oportunidade de emagrecer, eu não posso deixar de falar que em agosto nós vamos ter um projeto muito bacana que eu tô preparando para vocês. Eu tô aqui total offline aqui nesses projetos, trabalhando para que tudo possa acontecer no online. E, claro, concomitantemente, estou também
trabalhando no presencial. Então, se você que tá aqui comigo na live de hoje não me conhecia, não sabia que era possível emagrecer com jejum, não sabia esse lance de atividade física e jejum, nunca tinha ouvido falar nesses suplementos, né? Tá aí frustrado, tá aí perdido, tá triste, querendo emagrecer, eu quero te convidar para participar comigo do meu novo projeto de emagrecimento que vai acontecer em agosto, tá? Eu vou avisar aqui vocês, mas eu quero já deixar aqui um gostinho para vocês poderem esperar algo novo, né? Então, em agosto, quem tá precisando emagrecer, quem tá precisando ter acesso a essa informação, vai ter aí um novo projeto que eu vou lançar depois das férias. Então, aproveita muito essas férias, porque em agosto o seu compromisso de emagrecimento é comigo, tá? Espero poder ajudar muitas pessoas. E quem já é meu aluno, quem já está sempre aqui comigo na live, eu deixo aqui o meu muito obrigado. E quem é novo, também, muito obrigado por ter estado aqui comigo, ficado até o final e aprendido um pouquinho, né, gente? É isso. Toda segunda-feira temos live, então até a próxima segunda. A nossa live é sempre às segundas, às 19 horas, aqui ao vivo no Instagram, tá? Se você gostou, pode chamar uma pessoa que tá precisando ouvir ou saber mais a respeito do jejum intermitente para aprender aqui junto com a gente. Conhecimento liberta, conhecimento é poder e jejum intermitente é vida. Se te ensinaram ao contrário, te ensinaram errado. Você precisa aprender o certo, tá? Um grande abraço e até a próxima!